brasileira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, pronunciamento de Vossa Excelência. Na tribuna, o deputado Bibo Nunes, do PSL do estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo presidente, nobres colegas, venho a esta tribuna para dizer da minha satisfação, da minha honra, do meu orgulho em estar fazendo parte dos 100 anos, dos 100 dias, quem sabe 100 anos daqui a um tempo, do que vai deixar de lembrança o governo Bolsonaro. Um ambiente impressionante, um ambiente de parlamentares, todos transparecendo muito amor ao nosso país. Um ambiente onde a preocupação é com o futuro de nossos filhos, netos, as gerações que vêm por aí. Isso é importante. Estamos mudando a face do Brasil. Um Brasil dos brasileiros, um Brasil preocupado com seus cidadãos. Um Brasil que vai dar certo com toda certeza. Presidente Bolsonaro, meus cumprimentos. Para concluir, que nós vamos para o último orador dar como lido para entrarmos no expediente de breves comunicações. Estou esperando por isso. Eu vou falar de umas... Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanha nas redes sociais. Nesses 100 dias de governo Bolsonaro, nós não conseguimos encontrar uma medida positiva sequer. Uma. Vim aqui nessa tribuna algumas vezes e fiz um desafio. Digam para nós apenas uma medida que seja positiva para a maioria do povo brasileiro. Não encontramos. Até mesmo o anúncio que Bolsonaro fará hoje sobre o 13º salário para o Bolsa Família não se constitui numa medida de todo positiva, porque ela é um engano. Ela, na realidade, tenta fraudar a situação do Bolsa Família. E eu vou explicar por quê. O Bolsa Família é um programa complementar de renda. Ele foi pensado justamente porque nós temos uma população muito pobre no Brasil. 50% da nossa população ganha, em média, 2 salários mínimos por mês. E grande parte desses 50% não chega a um salário, ou principalmente porque trabalha na informalidade. Então o Bolsa Família foi pensado para complemento de renda. Quando que nós conseguimos fazer o maior enfrentamento à pobreza e à extrema pobreza? Quando nós começamos a criar empregos nesse país e com a valorização do salário mínimo. Foi isso mesmo. O governo do presidente Lula criou quase 20 milhões de empregos. E o governo do presidente Lula concedeu não só a correção da inflação para o salário mínimo, mas também concedeu o valor de crescimento da economia brasileira, dando, portanto, um aumento real e aumentando o poder de compra. E sempre quando o presidente Lula aumentava o salário mínimo, fazia a correção do benefício do Bolsa Família pela inflação. Então o Bolsa Família serviu sempre como um complemento de renda, ou então uma renda mínima para aquelas pessoas extremamente pobres que não conseguiam se colocar no mercado de trabalho por condições que eram as mais diversas possíveis, e o governo olhava por elas. Ocorre que Bolsonaro, ao dizer que vai dar o 13º salário para o Bolsa Família, está tirando a correção da inflação do benefício. Ou seja, esse ano o benefício do Bolsa Família não será corrigido pela inflação, justamente num ano em que nós vamos ter uma inflação maior. Aliás, os dados que saíram ontem já mostram que a inflação de março é a maior desde 2015. Então ele vai dar o 13º lá no final e tirar a inflação. Além disso, ele cortou 400 mil famílias do Bolsa Família. 400 mil famílias, num momento em que o país passa por uma dificuldade econômica enorme, que nós temos 13 milhões de desempregados e que as pessoas estão ganhando menos, porque estão trabalhando nos empregos precários, resultado da reforma trabalhista feita depois do golpe. Então eu pergunto, que vantagem tem isso? É a velha história, eu dou com uma mão e tiro com a outra.
Aliás, se ele desse a reposição da inflação, as famílias do Bolsa Família ganhariam mais no final do ano do que o 13º que ele quer dar. Por isso a gente quer deixar isso em alerta aqui. Cuidado com lobos em pele de cordeiro. É isso que esse governo é. E o desemprego, hein, gente? O desemprego continua agraçando no país. 13 milhões de desempregados, a renda caindo, as pessoas mais infelizes. Isso é resultado de pesquisa, mas é resultado de ouvir as pessoas na rua também, de a gente sentir o drama de cada um que vive à procura de emprego, batendo de porta em porta. Eu fico me perguntando aqui, mas não era só tirar a Dilma? Eu participei de todo o processo de impeachment. Os discursos eram discursos fervorosos, debater na mesa. Tira a Dilma que melhora. Aí tiraram a Dilma, não melhorou. Prende o Lula que melhora. Prenderam o Lula e piorou. Qual é a receita de vocês? A receita do governo, a receita do Guedes, a receita do mercado. Como que vocês vão melhorar a economia? Vocês disseram para o povo que era fácil, era quase que mágico. Vamos tirar a turma do PT. O problema do Brasil era o PT. O problema do Brasil era Lula. Nos acusavam de tudo. Até agora sem comprovação de nada. Eu pergunto, e agora? E agora, Jair Bolsonaro? E agora, base aliada? Vocês não vão responder aos 13 milhões de desempregados que nós temos? A quem está com renda baixa? Não, ainda querem mandar uma reforma da Previdência para cá, que vai tirar mais a renda das pessoas, vai tirar a renda dos aposentados, porque também não vai ter correção de inflação sobre os benefícios, vai impedir as pessoas de se aposentar, vai retardar a aposentadoria de muita gente, vai diminuir o BPC. É uma vergonha, é um escândalo. E hoje acordamos com a notícia, além da reforma tributária que ele quer mandar aqui, para que os ricos paguem menos impostos, com a notícia que Bolsonaro vai perdoar 11 bilhões de reais dos devedores do Fundo Rural. Ué, mas não está faltando dinheiro? Vocês não estão fazendo a reforma da Previdência para economizar? Vocês não vivem chorando que não tem dinheiro para pagar as obras que estão paradas? Não está faltando dinheiro no orçamento da União? E vão perdoar a dívida de 11 bilhões de reais de devedores do agronegócio, de gente grande, de bufunfa, de gente grande, 11 bilhões. E vão fazer uma festa porque vão dar o aumento, vão dar o 13º do Bolsa Família, que pega quase 50 milhões de pessoas e dá nem 2 bilhões de reais. É de perguntar, isso está faltando responder. E por final, só dizer que está vindo para cá a fatídica proposta do Banco Central Independente. Se o Bolsonaro gosta tanto dos Estados Unidos, pelo menos podia copiar o modelo americano, né, de autoridade monetária. O Fed lá não é independente, ou se é independente tem duplo mandato. Ele cuida da inflação e cuida do emprego. Aqui o Banco Central só cuida da inflação, portanto é sindicato dos banqueiros e agora quer ser independente. O Banco Central é órgão de Estado, portanto submetido a governo que é eleito. Ou a gente tem a soberania popular efetiva, ou então é conversa para boi dormir. Realmente, esse governo é o governo da destruição. É o que vimos nesses 100 primeiros dias. Presidente, rapidamente, PTB, Pedro Lucas, deputado Pedro Lucas. A lista de presença registra o comparecimento de 308 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Ter suas casas, os seus móveis e que precisam ser amparados, além de Deus, pelo governo. Pelo tempo de liderança do PSL, deputado Bibo Nunes. Deputado, 7 minutos. Excelentíssima presidente, nobres colegas, uma satisfação estar com vocês nesse plenário. Estou muito feliz porque acabo de chegar do Palácio Planalto, onde comemoramos os 100 dias do governo Bolsonaro. O ambiente, a egrégora que lá estava, a soma das energias do ambiente, altamente positiva, com verdadeiros patriotas, se sentia no ambiente, pessoas parlamentares que lá estavam, vibrando com os 100 dias do governo Bolsonaro. Pessoas acreditando no novo Brasil que está chegando. Todos sem viés ideológico, mas sim com determinação
de um novo Brasil que chega, um Brasil com brasileiros valorizando o seu sangue verde e amarelo na veia. Brasileiros que estão felizes por ter prometido e cumprido seus mais de 35 projetos e metas. E somente na manhã de hoje, o presidente Bolsonaro assinou 18 projetos e decretos. Mas o mais importante, nesses 100 dias, nobres colegas, é o sentimento nacional. Hoje, o brasileiro se orgulha de ser brasileiro. Hoje, o policial anda com respeito na rua. Hoje, o bandido está preocupado, porque vai começar, já está andando desarmado, porque a segurança é a prioridade. Se fala em medicina, mas sabem os médicos de esquerda o estresse que causa não poder sair na rua, não poder dirigir seu carro no trânsito para ser assaltado a qualquer momento? Isso é estresse. Isso o brasileiro está vivendo bem melhor. A segurança não tem como negar, melhorou e muito, principalmente por respeito às forças policiais, que antes não tinha. A credibilidade mundial que tem hoje o Brasil. Antigamente, os parceiros do Brasil eram quem? Líbia, Bolívia, Cuba, Venezuela, que eles se orgulham da Venezuela. Pasmem os senhores, se orgulham e sorriem quando falam de Venezuela, porque Venezuela é o que eles queriam que se transformasse o Brasil. Onde estão lá comendo lixo e não tem nem papel higiênico. É esse o Brasil que eles queriam, mas não vão levar. Nossa bandeira jamais será vermelha, verde e amarela, com brasileiros de verdade defendendo essa nação contra qualquer um que se orgulhe aqui nesse plenário em defender a Venezuela quando ela estava apontando mísseis contra o nosso país. Esse sentimento de amor à pátria, soberania, que eles não conhecem no dicionário. Como vai questionar o que é soberania se eles não amam o seu país? Partido que permitiu roubar o seu país como nunca roubaram uma nação no mundo. E além de tanto roubarem, ainda doaram, entre aspas, financiamentos para países onde o viés da doação era simplesmente ideológico. Bilhões de dólares para esses países. Eu, de Porto Alegre, não tenho sequer um pequeno metrô, não tenho um micrometrô, nem um nanometrô, mas a Venezuela pegou 1 bilhão e 200 milhões de dólares para construir um metrô, dos mais modernos, e que ainda não terminaram. E nós, brasileiros, nada. Foram bilhões de dólares doados pelo BNDES. E nós, aqui, com 13 milhões de desempregados. E me causa surpresa quando vem parlamentares da oposição cobrar 13 milhões. De quem é? De quem são esses 13 milhões de desempregados? É do Bolsonaro? Ou dos governos que estavam de Lula, de Dilma e de Temer? Aprendam que instantâneo é só Toddy Nescau. Em 100 dias ninguém salva ou soluciona um país que ficaram durante 20 anos massacrando, tripudiando o país. Mas nós, em pouco tempo, tenho certeza, resgataremos a dignidade, a honra perante o mundo. Porque hoje o Brasil tem parceria com os Estados Unidos, com Israel, com França, Canadá, Austrália, Coreia, Japão, e está entrando na OCDE, entre os 35 países mais desenvolvidos do mundo. Isso é querer progresso. Eu conclamo aqui, nos 100 dias do governo Bolsonaro, urubus de plantão, vocês que têm olhos na nuca, só olham para o passado. Chamo vocês, conclamo vocês, pensem no Brasil, pensem no futuro de suas gerações, seus filhos, seus netos. Nós estamos de braços abertos, o nosso partido é o Brasil, estamos aqui por amor à causa. Sejam bem-vindos, larguem esse ranço socialista, comunista, que destruiu todos os países pelos quais passaram. Venham, serão bem recebidos. Vamos juntos construir uma nação forte, que orgulhe nossos filhos, com muito emprego,
com uma saúde decente e não com mais médicos que trouxeram para o Brasil, senhor médico de esquerda, trouxeram aqui médicos que no máximo se equiparariam a enfermeiros de alto nível aqui no Brasil. Vieram para o Brasil para exercerem medicina de guerra. Isso é uma desconsideração com os nossos compatriotas. Nós queremos que todos sejam valorizados. Nós olhamos para cima, não nivelamos por baixo, porque infelizmente nós temos nesta casa parlamentares que são contra tudo e a favor de nada. Pense um pouco no seu país, pense no seu Brasil, pense nos filhos, nos netos. É momento de virarmos o jogo. O Brasil será uma grande nação e precisamos de parlamentares que amem o seu país. Conclamo a vocês nesses 100 dias de governo Bolsonaro. Estamos de mãos abertas, estendidas pelo amor ao nosso país. Vamos juntos rumo a uma grande nação. Muito obrigado, nobre presidente, e peço para que coloque na voz do Brasil. Deferido o seu pedido, nobre deputado Bibo Nunes. Só deixa eu iniciar a matéria, deputado Alexandre Padilha. Não, é só do pronunciamento do deputado, presidenta. Ele usou